texto aqui de abertura, onde ele coloca, né, a declaração. É interessante porque ele é sintético, né, ele é uma síntese, né, ele resume, só que ele aborda cada um dos pontos fundamentais, cada um dos pontos importantes. Então, acerca de Cristo, né, ele inicia colocando a questão de Cristo ser o Filho de Deus. Então ele é o unigênito Filho de Deus, que é mais importante do que falar sobre primogênito. É falar sobre unigênito, porque é o único, né? Único gerado, exatamente, o único da característica dele, né, de ser o Filho de Deus. Interessante, uma frase que C.S. Lewis falou acerca de Cristo, que eu achei muito inteligente, que ele falou, eterno gera eterno. Então, quando você, observando, né, a questão de Cristo ser o Filho de Deus e olhando para as diversas heresias que surgiram em redor dele, negando a deidade, negando a eternidade, negando que Jesus tivesse vindo em carne, então tiveram diversas heresias que tentaram destruir a concepção correta acerca de Cristo. E aí, uma dessas questões que eles trabalhavam é a questão de dizer, se ele é filho de Deus, então logo ele é um ser criado, como dizia Ário, e não é eterno, como também afirmava. E aí, quando C.S. Lewis, olhando para essas questões, para esses debates, ele constrói esse pensamento, fala, aquele que é gerado, diferentemente do que é criado, uma coisa que é criada é inventada, então ela não existia e a partir daquele momento você juntou alguns componentes e inventou algo. Ela é uma coisa criada, tá ok? Agora, uma coisa gerada, ela carrega parte de si, daquilo que você é, da sua essência. Então ela veio de você, ela pertence também um pouco a você, porque ela carrega muito das suas características. Então o eterno, que é Deus, gerou um eterno, que é Jesus. Então Jesus, quando diz que ele é filho de Deus, não é que diga que ele em algum momento não existiu, em algum momento não esteve presente, mas sim está falando acerca do relacionamento que há entre o pai e o filho. O enfoque sobre a palavra filho é o relacionamento, e não a questão de haver um tempo que Jesus não tivesse existido, porque isso não é válido conforme a Escritura, uma vez que João disse que ele é o verbo de Deus pré-encarnado, o Logos divino pré-encarnado, e ele é eterno como seu pai, que é eterno. Então ele tem as mesmas características, o mesmo poder, a mesma glória, a mesma santidade. Então, olhando para estas definições, a gente percebe que Jesus, ele é filho de Deus, mas essa questão de ser filho de Deus não o inferioriza, porque está ressaltando a questão do relacionamento entre ele e o Pai, tá ok? Ele colocou essa característica aqui. Ele aborda a questão de Jesus ser o mediador, e aí você tem com essa afirmação, inclusive é por isso que é interessante, como eles são completos nesse cremos, né, nessa afirmação. Ele é mediador. Se ele é mediador, todo o sistema de pensamento fora da ideia de Jesus como único mediador cai por terra. Por exemplo, a mediação de Maria, conforme o catolicismo assevera, a mediação dos anjos, conforme o gnosticismo asseverava, que os gnósticos afirmavam que eram os aions, que eram como que emanações de Deus, né? Como que seres que traziam uma parte da manifestação de Deus, e aí em contato com eles a gente ia cada vez mais chegando perto de Deus. Então eles tinham essa concepção incorreta a partir da revelação de que Jesus é o único mediador. Então, mediação de santos é completamente desnecessária, inútil e antibíblica. A mediação de qualquer outro ser, de líderes religiosos, né, de grupos, de tudo, Jesus é o único mediador. Então, algumas afirmações aqui são fundamentais para a doutrina. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é eterno, Jesus é o Salvador do mundo, é o único Salvador, Jesus é o mediador, é o único mediador, nós só podemos ir ao Pai através dele. Então, com essas afirmações, a gente começa a lapidar a doutrina, né? E aí, quando a gente tem o entendimento da doutrina, independentemente, né, de você, por exemplo, ter o conhecimento de todo o texto bíblico na sua mente, que é isso que é interessante do cremos.
Talvez nós não tenhamos uma capacidade de memória tal que a gente guarde todo o texto bíblico. Sim. Mas quando a gente, estudando o texto bíblico de forma responsável, a gente elabora o cremos, a gente consegue sintetizar o texto bíblico. Sim. E a gente guarda o principal, para que a gente não erre em qualquer tipo de afirmação. Então, qualquer coisa que contrastar com isso aqui, a gente sabe que está fora do entendimento bíblico, está fora da concepção bíblica acerca de Jesus. Ô Júnior, porque quando você fala do... Por exemplo, a própria figura do pontífice, tá certo? Pontífice, que vem de pontifex, que vem de construtor de pontes. Então, esse construtor de pontes seria aquele que vai estabelecer uma ligação que não era possível entre duas pessoas que estão separadas por um abismo ou por um impedimento, uma barreira, e ele se entende a ponte de ligação entre este e aquele. Agora, quando um homem se coloca nesse nível de arrogância, de pensar que ele é um pontífice, nós vemos aí a loucura humana, nós vemos aí a falta de noção humana em não entender a sua pequenez, né, a sua insuficiência. Então é interessante que a gente denuncie isso. Inclusive esse é das manifestações da reforma, em denunciar que este homem, né, este líder assentado nessa cadeira, com este anel no dedo, com essa coroa na cabeça, ele não é o nosso pontífice. Ele não é o nosso mediador. Nós não precisamos de um mediador humano, né? Nós temos um mediador que foi enviado dos céus para nós, se tornou um homem como nós. E aí a afirmação do cremos: em tudo tentado, que Jesus ele se tornou homem. Inclusive, fazer essa afirmação no século I da era cristã custava muito caro, principalmente no contexto da cultura grega, tá certo? Aí você tinha lá a concepção grega de que a matéria é inerentemente má. E aí quando os apóstolos faziam a afirmação de que Jesus veio em carne, isso causava um problema na cabeça deles. Por isso que surgiram algumas heresias afirmando que Jesus não era verdadeiramente humano, mas que ele era aparentemente humano, e ele era na verdade um ser divino que tinha uma aparência de carne, tá certo? Então tinha algumas afirmações que diziam, né, que falavam dessa maneira acerca de Jesus, por causa exatamente do problema com a ideia grega da matéria ser inerentemente má. Até eles pensavam que na morte Jesus não teve o sofrimento como humano. Diziam que na verdade, inclusive havia uma linha de pensamento que dizia que o Logos, ele como que pousou em cima do Jesus humano, tá certo? E aí na cruz o Logos saiu e ficou somente o humano. Então tinha uma concepção dessas, que também era uma concepção herética, né? Essa questão, né, como a gente estava falando, a gente vê aqui dentro desses pontos, né, tanto a questão de Jesus, só ele poder ocupar, né, esse posto, só ele poder exercer de fato essa função, porque mesmo os gregos tendo aquela visão incorreta da matéria como inerentemente má, a partir da revelação da Sagrada Escritura, a partir do entendimento correto da Sagrada Escritura, inclusive quando você olha para o Evangelho de João, aquele capítulo 1 de João é profundamente teológico, né? Quando você olha os desdobramentos, exatamente, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse tudo e esse nada, essas afirmações absolutas, elas estão ali exatamente para que João combata, tá certo? Ele coloca ali no seu texto, para que seja combatida toda a visão incorreta acerca da criação. Porque havia uma ideia de que um Deus inferior, chamado um demiurgo, ele havia criado um mundo material, e o mundo material era como que uma prisão para o mundo espiritual, era uma cadeia para a alma. E aí a morte seria a libertação desse mundo material e a ascensão até o mundo espiritual, que aí através do gnosticismo seria através de um conhecimento secreto. Então eles iam nesse processo mental se elevando até um mundo espiritual, um mundo da metafísica, né, chamado da metafísica. Então, para combater essas ideias equivocadas, João ele afirma muito claramente que tudo que foi criado por Deus, e não por um demiurgo, e não por uma força maligna, como o maniqueísmo dizia, que havia um princípio positivo, né, e um princípio negativo no universo, que os dois eram equivalentes e estavam em combate, em conflito.
Então havia essa outra concepção também, e João combate todas elas. João diz: não, tudo foi criado por Deus, até o diabo é diabo de Deus, porque Deus o criou não como diabo, e sim como um querubim ungido. Os demônios não foram sempre demônios, eles foram anjos, só que em determinado momento se rebelaram e caíram, e dessa degradação, desse afastamento da luz divina, dessa contradição à vontade perfeita de Deus, aí acontece o mal. O mal não é uma criação original, e sim um defeito na boa criação de Deus. Então nós temos aí a situação na qual Cristo, ele é o único mediador, porque é aquele que, sendo Deus, tornou-se homem e viveu entre nós, sendo em tudo tentado, mas sem pecado. Então ele era, sim, ele veio sim como um ser humano, em carne. E João diz: aquele que não afirma que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo. Ele coloca com muita gravidade. Por que ele coloca toda essa tensão, né, nessa afirmação? Porque se você não conseguir afirmar que Jesus Cristo veio em carne, você nega completamente essa concepção de Deus como o único Senhor de tudo, o único Criador. Então, por isso que só existe, né, conceito verdadeiro de trindade e conceito verdadeiro de monoteísmo dentro do cristianismo, que vê Deus de fato como o único Senhor e Criador de todas as coisas. Enquanto que as outras concepções, elas flertam aí com a ideia de que determinados seres não vieram de Deus, determinadas coisas não foram criadas por Deus. E o cristianismo não, ele diz: não, tudo foi criado pelo Logos divino. E aí, inclusive, Paulo diz, depois em Efésios, que tudo novamente será submetido a ele. Então ele vai submeter todas as coisas, né, debaixo da sua autoridade, e entregá-las ao Pai, entregá-las a Deus. Então é interessante a gente ver, né, neste resumo, todos esses pontos que são fundamentais. Jesus é o Salvador, Jesus é o mediador, verdadeiro Deus, tá certo? E aí ele coloca aqui, ó, que foi gerado, né, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, né, no ventre dela, conforme ele coloca aqui, entregue na mão dos pecadores para ser crucificado, ressuscitou. E aí a ideia, né, a pregação, a verdade acerca da ressurreição, ela é fundamental, como Paulo afirma em Coríntios, né? Porque se Cristo não ressuscitou, então vós também não ressuscitareis, e se nós não ressuscitarmos, então vocês estão todos mortos nos seus pecados. E o Evangelho não faz nenhum sentido, ele perde totalmente a validade. Então a concepção de ressurreição, ela é fundamental para toda a estrutura do processo salvífico, do plano salvífico. Então Jesus veio em carne, foi tentado na carne, não cedeu a nenhuma dessas tentações, como Paulo mesmo desenvolve lá em Romanos, tendo todos caído no primeiro Adão, né? Quando o primeiro Adão cai em pecado, todos nós nele caímos e somos descendência dele, então estamos carregando, né, este pecado original desde Adão. Mas no segundo Adão, todos nós podemos ser reconciliados com Deus. Então esta concepção, essa construção da ideia de Paulo do segundo Adão, ela é muito preciosa. Por quê? Porque o primeiro Adão não foi feito em pecado, ele foi feito santo, puro, no Éden. Ele e Eva colocados no Éden ali, e foi-lhe dado poder de escolha, para escolher entre obedecer a Deus ou desobedecer. E quando ele cede à sedução, primeiro através de Eva, depois Eva traz até ele e ele cede aquela proposta, nós temos ali agora a queda e a corrupção da humanidade. Mas Paulo chama Jesus de segundo Adão. Então, quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, diferentemente do que diz o Adventista do sétimo dia, Jesus não tinha pecado. Essa seita disse que Jesus tinha pecado. E aí Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo como um segundo Adão. Ou seja, do jeito que aquele homem foi gerado por Deus sem pecado, este aqui foi gerado por Deus sem pecado. Ele é a restauração da humanidade caída. Ele é o cumprimento da primeira profecia da Bíblia, que foi dita pelo próprio Deus para Eva, que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Não era da semente do homem. Não era da semente do Agora, homem. se você olhar pela perspectiva, Mas sim um processo de concepção bioplasmática. Esse bios é de vida. Então o Espírito Santo que foi soprado no ventre daquele ser formado da terra, quando Deus formou do pó da terra, né, aquele homem, e quando ele soprou nas suas narinas, ele tornou-se uma alma vivente. Assim também o Espírito Santo no ventre de Maria formou
ao corpo, tá certo, de Jesus, e o seu espírito é que deu vida, tá certo? E agora Jesus, através da chamada união hipostática, ele habita então e se torna uma pessoa. E aí uma pessoa que é divina e humana. A chamada união hipostática, então em si hipostático tem a ideia de uma coisa sobre a outra. Sim. Então ali nós temos o maior milagre de todo o universo, que é a união do divino e humano, dentro de um só ser, tá certo? Que é o Espírito Santo gerando ali, e Jesus, o próprio Senhor Jesus encarnando, tá certo? Concebendo ali, né? Fundindo a sua natureza divina com a natureza humana perfeita que estava ali. Jesus teve um status a partir dali completamente singular, que é o divino e humano plenamente unificados. E aí, vivendo como servo durante todo o seu ministério, aproximadamente até os 33 anos, quando é crucificado, e quando ressurge, quando ele ressuscita, ele é glorificado agora. E aí, no seu estado glorificado, ele carrega ainda em si, inclusive, as marcas do seu ministério, né? Ele carrega em si, inclusive, né, como um troféu, como um símbolo de batalha, as marcas daquilo que ele realizou por nós, né? Então nós temos um ser em Jesus que é totalmente diferente de tudo que há no universo, um ser que unificou o divino e o humano e agora está glorificado num corpo indestrutível, um corpo glorioso, num corpo que não tem qualquer tipo de limitações. Tanto que ele apareceu no cenáculo sem que alguém lhe abrisse as portas. Ele aparece ali, mas comprovando para os discípulos que ele não é um fantasma, ele come. Ele come peixe, ele come pão. Então é inexplicável, é assim, não há capacidade humana suficiente para a explicação, mas há fé para a aceitação. Então nós cremos que o Senhor Jesus, ele ressuscitou e ele está no corpo glorioso, e é exatamente a Cristo nessa ressurreição que valida nosso processo salvífico. Nós, do jeito que Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. Então nós morremos em Cristo hoje para o pecado, para ressuscitar nele na glória. É isso que é maravilhoso. Então cremos que é muito completo. Acerca de nomes e títulos, ele diz, há dezenas de nomes e títulos de nosso Senhor Jesus Cristo nas Escrituras. O nome Senhor fala sobre a divindade de Jesus. A Septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento, traduziu os nomes divinos hebraico Adonai e Yahvé pelo grego Kyrios, que é Senhor. Dizer que Jesus é o Senhor significa reconhecer a sua divindade. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. 1 Coríntios 12:3. O nome Jesus vem do hebraico Yehoshua ou Yeshua, Josué, que significa Yahvé é salvação. A Septuaginta emprega Yesous, para o grego, para ambas as formas. Yesous é o nome do Salvador usado no Novo Testamento grego, que chegou para a nossa língua como Jesus. O nome Cristo é a forma grega do hebraico Machia, ungido, Messias. Assim, os nomes e títulos Messias e Cristo são a mesma coisa. Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Jesus é o Salvador ungido, é o único que pode salvar os pecadores. E aí nós temos a fusão. Porque primeiro, Jesus, Jesus, Yeshua, é uma forma modernizada de Yehoshua, que é Josué no Antigo Testamento. É que nem Maria, que é uma forma modernizada de Miriam do Antigo Testamento. Então nós temos vários nomes que sofreram essa modificação. Você tem Tiago, que é Jacob. Então você tem João, que é Yohanan, que aí já é um nome um tanto mais diferente. Mas você tem então Jesus. Jesus, no contexto dele, da Galileia, ele era muito comum, o nome Jesus. Já haviam tido outros Jesus, inclusive até no Antigo Testamento, no período interbíblico, havia um Jesus filho de Siraque, que foi um importante autor de um livro apócrifo, um livro apócrifo, que inclusive acho que consta até na Bíblia Católica, é Sabedoria de Siraque. Então tem vários Jesus no contexto.
E aí você vai ter a fusão do nome e do título. Até porque ele era um nome comum, né? Era um nome comum. Aí pega o título como Cristo. O título vai distingui-lo. E aí onde acontece a mesma coisa com João Batista. Mas demorou dele pegar esse título, não demorou? Olha, é assim, ele primeiro, no início do seu ministério, ele era Jesus de Nazaré. Tá certo? Jesus, filho de José, o carpinteiro. Aí conforme os discípulos vão aceitando ele como Messias, vão identificando Jesus, o Messias, tá certo? De Nazaré. E aí essa aceitação de Jesus, ela culmina na entrada em Jerusalém, né? Quando recebem ele, hosana ao Filho do Altíssimo, né? Hosana nas alturas. E aí você tem ali, de fato, as pessoas o recebendo como seu Messias, tá certo? Reconhecendo seu Messiado. E então fica nessa, Jesus, que Jesus? Jesus o Messias, né? O que na verdade muitos dos seus acusadores preferiam Jesus de Nazaré. Porque Jesus daquela cidadezinha insignificante chamada Nazaré. Inclusive os discípulos durante muito tempo foram chamados de os nazarenos. E uma coisa que eu olho, ou os galileus. Uma coisa que eu olho tudo do hebraico Yeshua, tá certo? Que é uma forma resumida de Yehoshua, que era mais comum no Antigo Testamento. E aí teve essa questão assim, os judeus foram levados para o cativeiro na Babilônia. Lá eles adquiriram uma outra língua, que é o aramaico. Aí quando voltaram para a terra, você tem o povo de modo comum no dia a dia falando o aramaico, mas o hebraico ainda existindo como uma língua litúrgica, a língua dos textos, a língua do templo, né? A língua mais erudita, vamos dizer assim. Então você tem uma convivência entre o hebraico, que é o mais erudito, mais religioso, e o aramaico, que é mais do cotidiano. Você vai na feira, você vai no lugar, geralmente o pessoal está falando em aramaico, que é a língua que eles adquiriram quando estavam no cativeiro babilônico. E aí, dessa passagem de hebraico para aramaico, você tem algumas modificações. Essa modificação, por exemplo, de Yehoshua do hebraico, no aramaico o cara diz Yeshua, e já entende quem é o mesmo Josué do Antigo Testamento. Certo. E assim surge essa questão do nome Jesus, um nome comum, um nome muito comum na época. Inclusive você tem os judeus durante muito tempo utilizando o nome Jesus, né, para si. Com o advento do Senhor Jesus Cristo, eles param de usar, para não fazer menção a Jesus Cristo, né, ao Senhor Jesus Cristo. Então não foi dado mais o nome Jesus entre eles, né? Aí os cristãos passaram a usar o nome Jesus, né, a dar o nome Jesus. Também Judas era um nome muito comum, que é Judá. É um nome muito importante. Mas hoje, qual cristão tem coragem de pôr o nome de Judas, seu filho? Mesmo que tenha um Judas que não é Iscariotes, tem outro Judas, mas mesmo assim não põe, porque ficou a má fama, né? Então tem essa questão. O nome Jesus era muito comum. Então a junção do nome com o título é que torna específico Jesus ou Cristo. E o Cristo, Ró Christos, que é do grego, que tem o sentido de ungido para uma missão, ungido, né, para algo especial. Então o Ró Christos do grego é o mesmo Machia do hebraico. E aí você tem Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o que pode ser no mundo grego Iesos Ró Christos, tá certo? Jesus ou Cristo. Então a partir desse Iesos Ró Christos, você tem a tradução para o latim, depois a tradução para o português, Jesus Cristo. Tira esse artigo, né, que faz parte do mundo grego, e aí tirado desse artigo você tem a fusão Jesus Cristo, torna-se o nome próprio dele, o seu nome e o seu título incorporado como nome próprio, Jesus Cristo, tá ok? E aí você tem a questão do nome do Senhor Jesus, a questão, por exemplo, da Septuaginta, que 139 a.C. foi feita a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego lá no Egito, tá? Então a comunidade judaica do Egito encomendou a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, que como eles estavam convivendo ali, eles lidavam mais com a língua grega, não tanto com o hebraico. Então eles queriam uma Bíblia em grego. E aí foi feita a tradução, né, a palavra Septuaginta vem de 70. Então eles entendem que 70 anciãos trabalharam na tradução dessa Bíblia. Então a partir dessa tradução para o grego, né, da Septuaginta,
tanto os termos Yahvé, tá certo? O tetragrama YH, WH, quanto o termo Adonai, que ambos referindo-se a Deus, sempre empregados falando-se acerca de Deus, Yahvé, tá certo? O Senhor, que é o Adonai, eles, quando traduzidos para o grego, eles são traduzidos como Kyrios, e que Kyrios ou Kurios é Senhor, então Senhor referindo-se a Deus. E aí Jesus é dado a ele em várias ocasiões no Novo Testamento o termo Kyrios, o termo Senhor. E aí quando Jesus é chamado de Senhor, é nesse sentido de ser Deus, sentido de ser Yahvé, sentido de ser Adonai, sentido de ser Senhor, ser Deus. Então é nesse sentido que Jesus é chamado de Senhor. E outro uso, quando Jesus diz eu sou. Quando Jesus diz eu sou, se eu não me engano, teve uma ocasião que ele disse eu sou, e os soldados caíram, inclusive, né? Foi quando os soldados foram prender ele. Foram prender quem é buscando, né? Quem é Jesus, dito Messias. Aí eu sou. Ele diz eu sou, e as pessoas caem por terra, devido ao poder da afirmação. Quando Jesus dizia eu sou, os judeus pegavam em pedra para apedrejá-lo. Porque o egoemi do grego, que é a tradução do eu sou do hebraico, é uma referência ao eu sou do diálogo de Deus com Moisés na sarça ardente, quando Deus conclama Moisés para tirar o povo da terra do Egito. Moisés resiste, Deus acende sua ira contra Moisés, né? Moisés cede, né, a ordem de Deus. Moisés questiona Deus sobre o seu nome, né, com que nome eu apresentarei para eles, que Deus, né? Aí eu sou o que sou. Primeiro porque tinha muitos deuses do Egito, né? Muitos deuses, era uma nação. Então, ele tinha que apresentar. Ele se vê diante dessa questão, como é que Deus se autodefine, né? Essa questão, isso que é maravilhoso. Esse eu sou, o eu ser, é o sentido de que eu sou o que sou, eu sou por mim mesmo. Então eu não preciso de uma definição humana, né? Ele é o próprio ser, é aquilo que a gente estudou sobre contingente necessário. Então Deus é o único ser necessário, então ele é o único ser de fato. Todas as outras coisas vêm dele, precisam dele, são contingentes a ele. Ele é o único ser por excelência, o único ser necessário, o único ser autocriado. Então você tem aí Deus dando a si mesmo essa definição. Passando adiante aqui, a gente vê aqui a humanidade de Cristo. As escrituras sagradas apresentam diversas características humanas em Jesus. O relato de sua infância enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Quando ele abre esse parênteses aqui, dá esses 3 pontos. Sim, esses 3 pontos aqui que tinha mais texto e ele resumiu. Ele põe 2 colchetes e 3 pontos. Fala, ó, se você for lá na referência, o texto é maior. Entendi. É que eu resumi para pegar só o que me interessa. Entendi. Esse parênteses aqui. Entendi. Ó, e a graça de Deus estava com ele. Lucas 2, 40 e 52. O profeta Isaías anunciou de antemão sobre Emanuel: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías 7,15. Ele tornou-se homem para suprir a necessidade de salvação da humanidade. Resumindo aqui, o que eu achei muito interessante acerca dessa questão da humanidade de Jesus, são coisas que Deus fez que a gente para assim, olha e pensa, meu Deus, eu nunca faria desse jeito. Porque eu penso, se eu sou Deus, vou fazer uma hipótese, uma imaginação louca aqui. Se eu sou Deus, eu vou mandar meu filho para o mundo. Eu vou mandar ele, assim, no povo mais rico, o maior palácio que existia. Vou colocar uma guarda imperial em volta dele, anjos de fogo, e ele vai descer e vai pregar num palanque dourado, e assim, vai proclamar o evangelho. Quem quiser ouça, quem não quiser vá para o inferno. Agora, Deus, assim, de uma forma tão extraordinária, Deus ele manda seu filho, que é concebido no ventre de uma virgem, através do Espírito Santo, num casal que é da genealogia de Davi, né? E aí esse casal tem que se deslocar por causa de um censo do Império Romano, que estava sobre a terra onde Jesus veio estava sob dominação do Império Romano. E aí eles vão para um lugar, para Belém, cidade natal de José,
Lá não tem lugar porque está tudo cheio por causa da questão do censo e tal. E aí não tem lugar, ele vai nascer numa manjedoura. Nasce numa manjedoura. E aí depois daquilo é levado para morar, está numa casa já. Chega lá os magos, né, do Oriente, reconhecendo ele como Deus, né, a partir daquilo que eles viram na manifestação da estrela e tal. Ouro, incenso e mirra de presente. Depois Jesus sofre uma perseguição do rei, né, da época, tem que descer ao Egito, fugindo, porque senão seria capturado e morto, porque as crianças dali da região foram mortas. Desce ao Egito, volta do Egito, vai para Nazaré. E aí você olha toda essa situação e você fala, meu Deus, que revelação extraordinária, né? Que plano, né? Que plano assim, que pega a gente de surpresa, que fala, meu Deus, eu nunca teria, nem no maior devaneio teria imaginado algo assim, algo tão extraordinário. Sim. Jesus, que é Deus, que é o Criador de todas as coisas, ele não somente vir na forma humana, mas como Paulo disse, humilhou a si mesmo, né? Entrando, né, nessa forma de servo, e como servo foi obediente em tudo, tá certo? Até a morte e morte de cruz. E aí você olha para a situação da encarnação da humanidade de Cristo e olha exatamente esse mistério de Deus revelado, né? Sim. O Deus Todo-Poderoso, Deus Criador de tudo, viveu como um servo humilde, lavou o pé de pecadores, foi fiel até o fim, foi crucificado, tá certo? E aí depois de crucificado ressuscita, e aí como ele afirma, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E aí nós temos agora Jesus como o maior paradigma, o maior referencial de liderança, tá certo? Daquele que de fato viveu como homem, em tudo foi fiel, em tudo foi obediente e triunfou sobre todas as dificuldades, triunfou sobre todas as provações, né, que esteve exposto. Então a encarnação de Cristo é algo extraordinário e é algo assim muito referencial. Sim. É algo muito desafiador para nós olhar para a maneira como foi exercido. Sim. Jesus nasce numa família humilde, uma família que não tinha poder político nem econômico, tá certo? Então Jesus, ele passa a maior parte da sua vida, se a gente for analisar, dedicado à sua família. Sim. Né? Como depois foi até reconhecido pelos habitantes de Nazaré, mas ele não é filho de José, né, e de Maria. Seus irmãos não são Tiago, não sei quem, tal, Judas, né? Tinha lá, não estão entre nós seus irmãos e suas irmãs. Então Jesus, quando ele vem até nós, ele vive, né, em Nazaré, ele não viveu de uma forma extraordinária. Sim. É isso que eu acho muito interessante do ministério de Cristo. Ele viveu de uma forma comum. Ele cresceu ali no bairro, ele cresceu de uma forma normal, comum. Até porque o que eu olho muito disso, Júnior, é que assim... teve esse exercício ministerial desta maneira durante sua vida. E tem camaradas às vezes que porque começa a pregar um pouquinho melhor, ou começa a cantar um pouquinho melhor, ele já entra numa arrogância, assim, que se ele vai para algum lugar, não é qualquer passagem que ele aceita, tem que ser só primeira classe. Se ele vai ser hospedado, o hotel tem que ser 4, 5 estrelas. Se não for isso, ele não quer. O que é mais interessante, Júnior? Ele tem um cachê, o cachê dele é de 10 mil reais. Se não pagar em dias, ele nem vai. O que é mais interessante é que quando você olha o dia a dia dessa pessoa... Jesus histórico, existe uma grande discussão acerca do Jesus histórico nas academias. E aí começaram a levantar a questão, olha, talvez Jesus não tenha nem existido, talvez Jesus tenha sido só uma figura, um personagem criado pelos apóstolos antigamente, para falar acerca da manifestação de Deus. E aí começaram a levantar essas balelas, só que começaram a confrontar, né? Começaram a apresentar as contra-argumentações. E uma das grandes contra-argumentações em favor, tá certo, da afirmação da verdade do Jesus histórico, é que Jesus não é afirmado só pelos seus amigos. Sim. Porque uma coisa seria, olha, não, os apóstolos dão certeza que Jesus existiu, dizem que Jesus veio, Jesus existiu, que nós tocamos nele e tal. Só que não é só os apóstolos que falam sobre Jesus. Sim. Você tem os inimigos de Jesus falando sobre Jesus. Então quando você tem os inimigos de Jesus nunca disseram que Jesus nunca existiu.
Também nunca disseram que Jesus nunca fez e falou aquilo que ele está escrito nas Escrituras. Eles apontam e eles denunciam e eles combatem Jesus, dizendo, ó, Jesus, ele, por exemplo, no Talmud chamam Jesus de filho de uma prostituta. Diz que essa conversa do nascimento virginal, na verdade, foi uma promiscuidade de Maria. Então eles apontam isso. Diz que Jesus foi um feiticeiro. Por que chamam Jesus de feiticeiro? Porque Jesus fazia milagre, só que eles não queriam reconhecer que o milagre era de Deus. Eles queriam apontar que era obra de Beelzebul. Então chamam Jesus de feiticeiro. Agora nunca disseram Jesus não existiu. Isso eles nunca disseram. Por quê? Porque de fato ele existiu. Jesus é reconhecido no Talmud. Jesus é reconhecido por um historiador judeu chamado Flávio José. Jesus foi apontado por um historiador romano chamado Tácito. Fala acerca de um tal de Jesus da Galileia, ao qual os discípulos dele estão até hoje aqui em Roma. Então Jesus irá apontado não só pelos seus amigos, mas também pelos seus inimigos. Sim. Então o Jesus histórico, a afirmação de Jesus histórico, de Jesus humano, de Jesus homem, é tão importante quanto Jesus divino, tão importante quanto. E o ministério e a forma de vida do Senhor Jesus é um exemplo. Sim. É assim, é o referencial que a gente olha para o Senhor Jesus, que é a referência. A gente olha para a forma de vida dele, e quando a gente vê essas manifestações de arrogância, você vê que eles estão totalmente fora do ideal, totalmente fora do propósito. Então quando você olha para essas pessoas e você começa a ver esse comportamento, você fala, essas pessoas não têm nada a ver com o mestre, não tem nada a ver com Jesus. Elas estão, mesmo que elas tenham começado bem, mas elas tomaram o caminho errado. Então pessoas assim, elas não merecem crédito. Por quê? Porque a gente olha para o líder, a gente olha para o referencial, para o mestre, a gente vê um comportamento totalmente diferente. Então às vezes as pessoas dão muito valor, porque alguns aprendem a pregar muito bem, a cantar muito bem, a falar coisas bonitas, a ter títulos, isso e aquilo. Só que isso diante de Deus, o que é? Isso diante de Deus não é nada. O filho dele, que é o criador de todas as coisas, ele não poupou. Se Deus não poupou o seu próprio filho, imagina um camarada desse que acha que é alguma coisa, que acha que tem alguma coisa, que acha que manda em alguém. Ah, meu Deus do céu, um camarada desse aí. A deidade absoluta de Jesus, ele falou, a Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. As Escrituras Sagradas revelam os atributos divinos na pessoa de Jesus. Ele é eterno, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é onipotente, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que é e que era e que há de vir, o todo-poderoso, o pantocrator do grego. Onipresente, porque onde estiverem 2 ou 3 unidos em meu nome, estou eu aí no meio deles. É onisciente, agora conhecemos que sabes tudo. João 16:30. As suas obras revelam também a sua divindade. É interessante sobre a divindade de Cristo o seguinte: se Jesus não é Deus, ele é um grande blasfemador. Ou Jesus é Deus, ou Jesus é um blasfemo ou um louco. Então, o único caminho para se entender Jesus conforme a Escritura é entender que Jesus é Deus. Porque se o testemunho de Jeová, como afirma que Jesus é somente um ser criado, se ele estivesse certo, Jesus merecia ser apedrejado e morto. Sim. Porque Jesus recebe adoração. Quando aqueles 4 homens levam o paralítico até Jesus e colocam, destelha a casa e colocam diante de Jesus aquele homem, Jesus, em vez de curá-lo, que aí foi uma atitude estratégica de Jesus, Jesus foi pedagógico nessa ação, em vez de Jesus curá-lo, que era o objetivo daquele próprio homem, dos amigos, Jesus diz, perdoados são os teus pecados. Ele perdoa os pecados daquele homem, sabendo o que ia causar os fariseus. Sim. Os fariseus começam a razoar entre si, quem é ele para perdoar pecados? Aí Jesus sabe, olha a onisciência, eles estão arrazoando entre si, falando baixo entre si. Jesus diz, por que arrazoais entre vós? O que é mais difícil para mim? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta e anda? Ele coloca as duas questões diante, o que é mais difícil para mim? Ou seja, é uma pergunta retórica. Sim. Nenhuma das duas.
é mais difícil para mim. Eu curar esse homem desse estado de paralisia em que ele está, eu curá-lo é tão fácil quanto perdoar os seus pecados. Aí você olha as duas perspectivas, porque se você fala de perdão, ele levou sobre si o nosso pecado, ele levou sobre si a nossa enfermidade. Essa enfermidade que afasta, que separa o homem de Deus, que causa, né, esse abismo entre homem e Deus, chama-se pecado. Sim. Então, o pior problema do homem não é ser aleijado, ser cego, ser pobre, ser leproso. São males, são coisas que acometem a vida e que causam tristeza, causam dor. Mas o único mal que de fato é o principal de todos eles e que afasta o homem de Deus, que leva o homem ao inferno, chama-se pecado. Então Jesus, ele olha para aquele homem e diz: o que há de mais grave aqui? O que há de mais grave aqui é o seu pecado, que é questão que atrapalha a sua salvação. Perdoados são os teus pecados. O que é mais fácil para mim? Dizer levante e anda, ou dizer perdoados são os seus pecados? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. E aí, quando ele coloca nessa questão, ele está afirmando sua deidade, que ele é Deus, ele é a deidade absoluta, como é afirmado no ponto 3 aqui. Ele é Deus de fato, ele é o Filho de Deus, está certo? Enviado do Pai, ele está encarnado na forma humana, inclusive diz: o Pai é maior do que eu, por causa do ministério que está exercendo como homem. Só que ao mesmo tempo que ele é homem, ele é Deus, ele não deixou de ser Deus. Ele deixou sua glória, mas não sua deidade. Então ele continua com a mesma autoridade. E aí é essa autoridade que ele está afirmando ali, que ele tem autoridade para perdoar pecados, para cancelar os pecados daquele homem, porque ele é Deus. A dívida daquele homem é contra Deus e ele é Deus. E aí ele perdoa-lhe os seus pecados. Perdoando os seus pecados, o pior problema está resolvido. Dizer a ele: levanta e anda, é tão fácil, tá certo? É mais fácil do que perdoar os seus pecados, que é o que ele acabou de fazer. Então, o ministério terreno de Jesus, o propósito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo, foi a redenção de todos os pecadores. O seu ministério terreno é dividido pela trilogia: ensinar, pregar e curar. Sua mensagem era exposta com simplicidade, clareza, originalidade e autoridade. Portanto, os ensinava com autoridade e não como os escribas. Mateus 7:29. Seu método ainda hoje impressiona, pois ele ensinava de modo que nunca houve, nem antes nem depois dele, alguém que fosse igual. Nunca homem algum falou assim como este homem. João 7:46. Quanto aos milagres, Jesus preocupava-se com a integralidade das pessoas, não só salvando-lhes a alma, mas também curando suas enfermidades. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então é interessante olhar para o ministério terreno do Senhor Jesus e ver como ele tinha essa preocupação, tá certo, integral, tanto com relação à salvação, quanto com relação à restauração, à restituição da saúde das pessoas. Mas a restauração de sua saúde, ela era como que um gatilho, era um pretexto para que a pessoa fosse conscientizada da necessidade de salvação. Então, tanto que Jesus dizia: não peques mais, para que o pior não te aconteça. Porque se você retorna para essa vida de pecados, você está abrindo brecha, abrindo caminho. Como Jesus disse, quando o diabo é expulso, né, o demônio é expulso de uma pessoa, ela fica como uma casa limpa e adornada. Se essa casa fica desabitada, ou seja, se você não mantém a presença de Deus dentro de você e ela fica desabitada, aqueles demônios que foram expulsos, eles ficam rondando por lugares áridos. Se ele vem a casa vazia, né, ele vai e chama mais 7. Aí o segundo estado é pior do que o primeiro. Então Jesus tinha sempre essa preocupação de: olha, não adianta só a cura, não adianta só a libertação de demônios, não adianta só a restauração da saúde. Você tem que ter um encontro com Deus, você tem que se entregar a Deus, você tem que ser salvo, você tem que aceitar a mim como seu Salvador, tá certo? Você tem que mudar de vida, você não pode adotar as mesmas práticas de vida, você tem que ter uma transformação, uma mudança. Então o ministério terreno de Jesus foi marcado por essa autoridade, por essa pregação, que não era uma pregação de teorias, uma pregação de religiosidade, de filosofias, era uma pregação com autoridade de Deus para denunciar o pecado e para anunciar a salvação.
anunciar a libertação, como Jesus falou na sinagoga de Nazaré. Ele leu o texto do ano do jubileu, e ele disse, sentou, o pessoal ficou olhando para a cara dele, porque é um texto messiânico. Então falou, quem poderia ler esse texto era o Messias. E aí o pessoal ficou olhando para ele, e ele levantou e explicou: hoje se cumpriu em vós esse texto, porque eu vim para perdoar dívidas, libertar cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi quando o pessoal se escandalizou com ele, por ele se identificar como o Messias. Sim. Como aquele que viria a cumprir essa promessa do grande ano do jubileu. E aí Jesus sempre deixou muito claro isso. É interessante que Jesus, mesmo com os riscos que ele correu, ele sempre deixou muito claro qual é a sua autoridade, qual é a sua posição, qual é o seu papel entre eles. De que ele é o Filho de Deus, de que ele e o Pai, como ele diz, eu e o Pai somos um. Ele afirmou ser o eu sou, muitas vezes. Ele afirmou ter autoridade de perdoar pecados. Ele recebeu adoração. Então todos que vinham até ele e se dobravam para lhe adorar, ele nunca recusou. Sim. Como Pedro vai recusar a adoração de Cornélio, certamente, né? Ele não me adora porque eu sou homem como você. Mas todos que chegavam a Jesus para adorar, ele nunca recusou. Sim. Por quê? Porque está correto, ele é Deus, ele é Senhor. Então o ministério terreno de Jesus foi marcado por isso, por essa autoridade, por essa verdade, né? É a trilogia que ele coloca aqui: ensinar, pregar e curar. O significado de filho, o epíteto Filho de Deus, em relação ao Senhor Jesus Cristo, significa que ele é Deus igual ao Pai. Trata-se de uma questão de substância ou essência. Isso significa ainda mais claro na expressão Filho unigênito. O significado do termo na língua original revela a divindade de Cristo. O termo usado para unigênito no Novo Testamento grego é monogenes, composto por dois vocábulos: monos, que é único, só, solitário, e genos, que é raça, cepo, tipo, e não genea, geração. Entendemos que a palavra reflete a ideia da natureza e caráter tipo unigênito, pois significa o único da espécie, o único do tipo. Jesus é singular, é o único Filho de Deus. É aí onde entra a diferença da nossa filiação a Deus para a filiação de Jesus. Então, numa concepção mais básica, nós somos criaturas. Então, essa ideia de que todos são filhos de Deus, como até dizia já o Edir Macedo, é o capítulo 1, versículo 1 da Bíblia de Satanás: todos são filhos de Deus. Que é a maior mentira. Não são todos filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. São filhos de Deus a partir do momento em que aceitam Jesus como Salvador e são feitos filhos de Deus por causa de Cristo. Tanto que é o próprio Cristo que faz a pessoa se tornar. O próprio Cristo, porque aí você é adotado para a família de Deus por Cristo. Ele que registra, né? Então, mesmo que eu não concorde com um monte de coisa de Macedo, isso aí ele acertou. Ainda mais que outras pessoas já tinham dito isso antes dele. Mas é exatamente isso, nós somos criaturas de Deus. Então, essa questão de você ter sido criado por Deus, então existiu um momento que você não existia, e você a partir dali foi criado por Deus, você é uma criatura. Só que com o advento de Cristo e com a filiação que nos é ofertada por meio de Cristo, nós somos agora colocados como família de Deus, por causa dele, por causa da adoção em Cristo Jesus. Aí a concepção de Jesus como Filho de Deus é única, ele é unigênito. Por quê? Porque ele carrega as mesmas características de Deus. Como um filho carrega as características do seu pai. Sim. Ele vem como continuação de seu pai, né? Do gene de seu pai. Inclusive a grande preocupação dos judeus de não morrer sem deixar um filho. Sim. Porque seria a continuação do seu nome. Sim. É como se a história dele tivesse grudada na sua, o que de fato é. Sim. É uma história que continua essa e vai passando de geração em geração. Assim é Jesus em relação ao Pai. Jesus, ele é eterno como Deus, ele é Deus da mesma característica, o mesmo poder, a mesma glória do Pai, tá certo? Pai, Filho e Espírito Santo sendo um só Deus. E assim nós temos essa questão de Filho de Deus nesse sentido, de ser uma filiação especial, específica. Para encerrar nossa aula, a gente vai encerrar com somente Cristo, a segunda natureza de Cristo. A gente vai passar para as obras de Cristo para a próxima, porque eu pensei que dava para matar duas numa aula, mas não dá não. Não é tranquilo. Os ofícios de Cristo, o Senhor Jesus Cristo exerceu o chamado munus triplex, o tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei. Eram os ofícios mais importantes
em Israel nos tempos do Antigo Testamento. Inclusive, eu ouvindo, deixa eu ver se eu vou lembrar, Carlos Augusto Vailate, explicando sobre genealogia. Aí dizendo, por que tem genealogia de Jesus em Mateus e Lucas? E aí ele falou, olha, sabe por que a genealogia? A genealogia, ela tem um propósito. A genealogia tem um propósito. Qual é o propósito da genealogia? É identificar pessoas relevantes. Então a genealogia não era assim, não é todo mundo que tem árvore genealógica. Sim. Não é todo mundo que tem interesse de fazer um mapeamento das suas origens e tal. Por quê? Porque é uma questão de relevância na sociedade. Sim. Então, quem tinha interesse em construir árvore genealógica? Reis, sacerdotes, tá certo? Profetas, algumas pessoas com grande relevância. Então, o que eles tinham interesse? Em mostrar as suas filiações, sim, tá certo? Assim, as suas gerações, que eram pessoas relevantes, pessoas importantes, pessoas de destaque. Então, quando o Mateus principalmente, que Mateus, ele é um evangelista muito dedicado, o seu ministério foi muito voltado para mostrar em Jesus o cumprimento das profecias veterotestamentárias. Certamente por isso, Mateus é o primeiro evangelho, que é o evangelho que faz a conexão entre o Antigo e o Novo, é a passagem. Então, Mateus sendo o primeiro texto do Novo Testamento, o primeiro livro, ele faz essa ponte, essa comunicação, falando, olha, Jesus, ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e ele já teria ditado. Então aqui nós temos a situação, Jesus tinha uma genealogia, Mateus, depois Lucas, que era um grande pesquisador, sim, fizeram a questão de levantar, né? Mateus indo de Abraão, partindo de Abraão, e depois Lucas indo, né, recuando até Deus, né? Jesus partindo aí das linhas genealógicas, recuando até Adão, e de Adão vindo de Deus, mostrando Jesus como o Filho de Deus enviado como Salvador de toda a humanidade. E Mateus ressaltando Jesus como tendo tronco genealógico desde Abraão, de onde veio Israel. Então Mateus muito preocupado em mostrar Jesus como o Messias de Israel, e Lucas com uma preocupação a partir de uma visão vindo do mundo gentílico, mostrando Jesus como o Filho de Deus para toda a humanidade. Mas os dois ressaltando a importância, tá certo? Ressaltando a nobreza, tá certo? Da pessoa de Cristo Jesus, como de fato ele era alguém com cargos, com incumbências, com papéis relevantes, importantes, uma pessoa de fato detentora de características muito importantes, como até foi apontado por Isaías naquele texto onde fala que Jesus tem sobre os seus ombros o principado, quando fala que ele é o príncipe da paz, que ele é o pai da eternidade, que ele é o Deus forte. Então, com todas essas características apontadas por Isaías, mostrando que um Emanuel, um menino que nasceria de uma virgem, ele seria alguém de alta relevância. Então é isso que é interessante olhar em relação à pessoa bendita de Cristo Jesus, que ele pode ter sim vivido numa família humilde, pode ter sim morado num lugar simples que foi Nazaré, a periferia da Galileia, ter andado com pessoas simples, tá certo? Ter se comportado como uma pessoa humilde, mas ele não era uma pessoa irrelevante. Então ele era sim uma pessoa nobre e uma pessoa com um título de nobreza extraordinariamente importante. Mas mesmo com esse título de nobreza, ele não se comportou com arrogância, o que esse título daria a muitas pessoas. Títulos menores daria a certas pessoas uma arrogância extraordinária. Só que Jesus, com todo esse título de nobreza, ele comportava-se como alguém simples e vivia de forma simples, né? E andava no meio de pessoas simples. Então é interessante olhar isso, a questão de Jesus ter uma genealogia, ser da descendência de Davi, tá ok? E aí olhamos para os ofícios, né? Conforme ele está apontando aqui. Então ele fala acerca do ofício de profeta, de sacerdote e de rei. Quando olhamos para o título, né, para o ofício de profeta, nós vemos Jesus agora comportando-se em relação ao Antigo Testamento, dentro desse ofício de profeta, inclusive Jesus sendo reconhecido por muitos que interagiram com ele como um profeta. Então, num primeiro momento, antes de entenderem que Jesus tinha um desdobramento maior como Deus e como Messias,
olhavam para Jesus também como um profeta. Jesus tinha poder de Deus para operar milagres. Jesus tinha autoridade de Deus para falar ao povo. Jesus, ele, por exemplo, ele tinha poder de Deus para identificar algumas coisas, alguns assuntos e algumas situações que não estavam à vista. Quando ele fala com a mulher no poço de Jacó, né, a mulher samaritana, fala acerca dela pedindo para que chamasse o seu marido, e ela diz: não tenho marido. E ele diz: disseste bem, porque tiveste 7 maridos e o que tens agora não é teu. Quando ele dá essa indicação, que era uma informação oculta, que não estava, né, não estava acessível para ele, ela o reconhece como profeta. Sim. Então, quando Jesus ele demonstra esse poder, quando ele demonstra essa capacidade, quando ele fala com autoridade acerca da palavra de Deus, ele é reconhecidamente um profeta entre eles. Então, Jesus ele exerce, tá certo? Quando Jesus, por exemplo, subindo a Jerusalém, e ele fala, né, acerca de Jerusalém, chora acerca de Jerusalém, e diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha Jesus exercendo a profecia. Sim. Jesus indicando aquilo que ocorrerá em decorrência da rejeição, sim, em decorrência da resistência, que Jerusalém que tem resistido ao longo dos séculos a Deus, aos profetas de Deus que lhes são enviados, e diz: decorrente dessa resistência virá destruição. Aqueles que receberam essa palavra de Jesus, quando Roma começou a mobilizar seus exércitos, fugiram. Lógico. E aí alguns que teimaram, que entenderam que poderiam resistir à investida romana, morreram, foram destroçados, foram arrebentados. Mas muitas pessoas, talvez até que nem fossem cristãos, mas ouviram essa palavra e receberam essa palavra, se beneficiaram disso, fugiram, que não, Jesus já disse que não ia ficar pedra sobre pedra aqui, então isso aqui se cumprirá. Cumpriu-se no ano 70 depois de Cristo. Então vemos Jesus exercer o cargo de profeta. Jesus é sacerdote. Como é que a gente diz que Jesus é sacerdote, sendo que Jesus não é da tribo de Levi? Jesus é da tribo de Judá, descendência de Davi. Só que o sacerdócio de Cristo não é um sacerdócio atrelado ao sacerdócio arônico, ao sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico vai estar ligado, né, dentro das tribos, os filhos de Jacó, né, as tribos de Israel, durante a peregrinação, na situação em que eles caíram no pecado quando eles caíram na adoração para o bezerro de ouro, né, quando Moisés havia subido para receber a lei, desceu e encontrou eles naquela prostituição diante do bezerro de ouro, e Moisés ordena então aquele levante, né, aquele juízo contra se cometendo pecado. Você tem a tribo de Levi, né, parentes ali de Arão e de Moisés, que não se misturaram com esta pecaminosidade. Então a partir dali você tem a separação deles para um sacerdócio, a separação deles para servirem fiéis a Deus com uma tribo à parte, separada. E aí, com o desenvolvimento histórico, você tem todo o sacerdócio levítico servindo no tabernáculo, depois no templo, e a família de Arão como sumos sacerdotes. Então, para ser sumo sacerdote, teria que comprovar essa descendência arônica, né? Através de Arão, de Moisés, dos filhos deles, né? Então você tem essa descendência, tanto de Levi, no modo geral, dos sacerdotes, e a sumo sacerdote vindo da família arônica. Jesus não é nem levita, muito menos da família de Arão. Jesus é da descendência de Judá, através do rei Davi. Agora, o sacerdócio de Cristo está atrelado a algo que é superior ao sacerdócio arônico, ao sacerdócio levítico. O sacerdócio de Cristo está ligado a Melquisedeque, que é onde você tem a manifestação de Melquisedeque, tá certo? A Abraão, quando volta da guerra, né, contra aqueles reis, e Abraão vê Melquisedeque vindo até ele com pão e vinho, e reconhece Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo, do El Elyon, e paga-lhe dízimos, e Melquisedeque o abençoa. Como que Abraão reconhece ali? Porque é um negócio bem enigmático, né? Bem misterioso, né? Então o que acontece? A gente só pode ficar em cima do que nos é dito. Então Moisés, ele certamente viu que Melquisedeque adorava o mesmo Deus que ele adora, o Deus que não tem margem de escultura, tá certo? O Deus que é todo poderoso,
o Deus que se manifesta de forma contrastante com os deuses que existiam na terra de Canaã, na terra de Sodoma, de Gomorra. Então Abraão viu em Melquisedeque este adorador de um Deus que não tem igual a nenhum outro daquela região. Então Abraão entendeu ser Melquisedeque o sacerdote do mesmo Deus a quem ele serve. Eu acredito que eles tiveram um diálogo bem... Sim, que não é relatado. Que não é relatado. Não é relatado. Porque se você olhar quando... Então está numa situação de total vantagem, ele acaba de ser vitorioso sobre uma grande guerra, está com despojos, né? E aí quando ele se encontra com Melquisedeque, rei de Salém, que inclusive dentre aquilo que não é dito, certamente Abraão já deve ter tido informações sobre esse rei de Salém, sobre esse adorador de Deus. Talvez não tivesse tido um encontro. E até que há a situação de Melquisedeque ir até ele, e ele demonstra diante de Melquisedeque, né, que ele o reconhece como autoridade, o reconhece como de fato um sacerdote do mesmo Deus a quem ele serve. Imagina, vem um vitorioso de uma guerra e quando chega ali diante de uma pessoa que... A situação de que o autor dos Hebreus vai usar esse fato histórico, então ali é um fato histórico. Só que ao mesmo tempo que ele é um fato histórico, ele torna-se um tipo. Então ali ele é literal, é um fato. Só que ele ocorre no tempo e no espaço, tá certo? E depois que o tempo passa, ele continua presente dentro da história como um tipo. Um tipo que será cumprido, ser realizado no antítipo do futuro. O tipo fica como que uma representação. E aí o antítipo é o cumprimento. E aí você tem Melquisedeque que recebe dízimos de Abraão. Então temos ali uma tipologia. Cristo, tá certo? No Novo Testamento, ele é alegado, ele é dito por quem? Pelo próprio Deus. Ele é dito ser sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, que não tem princípio nem fim de dias. Porque Melquisedeque, mesmo sendo um personagem histórico real, não é apontado no texto bíblico de forma intencional, não nos é dito nem o seu princípio e nem o seu fim, mas apenas sua manifestação. Então, quando é apontada sua manifestação, aquela manifestação torna-se um tipo para o que seria futuramente Cristo. Então, do jeito que Melquisedeque se manifestou, sendo ele o sacerdote do Deus Altíssimo e recebendo ele dízimos de Abraão, Cristo é apontado por Deus como sacerdote, tá certo? Conforme a ordem de Melquisedeque, dando aí muito claramente a entender que ele é superior a todo o sacerdócio levítico que estava instituído. Por quê? Porque Levi, que ainda estava nos lombos de Abraão, conforme a linguagem do Antigo Testamento, ele é descendência de Abraão. Então de Abraão virá Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó Levi, do patriarca Levi os levitas, tá certo? Dentre os levitas Arão, Moisés, né? A linha sumo sacerdotal e a linha levítica sacerdotal de modo geral. Todos eles estavam, que nem aquela boneca russa lá, um dentro do outro, né? Todos eles estavam dentro de Abraão. E Abraão paga dízimo a Melquisedeque, pagando dízimo, reconhecendo que ele é o seu sacerdote, reconhecendo que ele é o seu superior. O maior paga dízimo, o menor paga dízimo ao maior, o maior abençoa o menor. Então nós temos esta ordem refletida em Cristo. Eis aí o sacerdócio de Cristo. E aí Deus diz: disse o Senhor ao meu Senhor. Davi, profeticamente, tendo essa visão. Disse o Senhor, Yahvé, ao meu Senhor: assenta-te ao meu lado até que eu ponha os teus inimigos por escabelo, banco dos teus pés. Tá certo? Tu és sacerdote, disse eu e não voltaria atrás. Jurei eu e não voltaria atrás. Tu és sacerdote eterno. Não é sacerdote temporal, sacerdote eterno. Conforme a ordem de Levi? Não. Conforme a ordem de Melquisedeque. Então nós temos aí a figura sacerdotal de Cristo sendo plenamente cumprida. E aí o autor dos Hebreus, para mim, ele é extraordinário, porque ele pega o tipo e ele resolve esse tipo no antítipo, que é Cristo, que concretiza isso como um fato histórico no seu tempo, tá certo? Que é representativo daquilo que ocorreu no passado. Você vê aquela situação histórica de Melquisedeque indo até Abraão, e Abraão pagando dízimo, e Melquisedeque o abençoando. Eis aqui Cristo. Cristo é o sacerdote eterno, conforme a ordem daquele Melquisedeque, tá ok?
e que um sacerdote que não precisa oferecer sacrifício por si mesmo, porque não tem pecado, e um sacerdócio que não precisa ser substituído, porque é eterno, e constantemente oficia diante de Deus por nossa vida, em nosso favor. Aí nós temos aquele ofício: o profeta traz Deus ao povo por meio da revelação, o sacerdote leva o povo a Deus por meio do sacrifício, da adoração, né? E Cristo é profeta e sacerdote, e não somente isso, ele é rei, conforme oficiado aqui, conforme o ofício dele, indicado na letra C. Jesus, o Senhor Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19:16. Os grandes reis e impérios da história vieram e já se foram, mas o reinado de Cristo é para sempre, pois o seu reino não terá fim. O título messiânico, filho de Davi, foi-lhe conferido por Deus e anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, como resultado da promessa divina feita ao rei Davi, de estabelecer o seu trono para sempre, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Romanos 1:3. A promessa de Deus sobre o Messias ser da linhagem de Davi era muito popular em Israel. Nesse contexto, ele foi aclamado pelo povo quando entrou em Jerusalém, montado num jumento: Hosana ao filho de Davi. Mateus 21:9. O Senhor Jesus tinha consciência de sua filiação davídica, e em mais de uma ocasião ele aceitou esse título, o qual lhe confere o direito ao trono de Davi como seu herdeiro legítimo. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1:32, Lucas 1:32 e 33. Temos aí então Jesus, sumo sacerdote, conforme a de Melquisedeque, profeta de Deus, tá certo, que vem nos anunciar as revelações do Senhor, e rei, conforme a linhagem de Davi. Então, a tríplice ofício de Cristo Jesus. E é interessante que ele, depois de ser ressurreto, ele diz: todo poder foi me dado nos céus e na terra. E quando João vê, na visão de Pátimos, quando ele é chamado aos céus, e ele olha o culto celestial, e ele vê o trono, e vê o cordeiro como havendo sido morto, e vê o livro, né, e diz que ninguém no céu, nem na terra, nem embaixo da terra foi achado digno de abrir o livro. E aí ele coloca-se a chorar, e o ancião lhe diz: não choreis, porque eis ali, né, o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, e ele é o único digno. Aí fala que ele toma o livro das mãos, e ele então vai iniciar o processo de juízo, quando ele vai destacando os selos e liberando os juízos de Deus. Então vemos aí Jesus, né, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só o poder, porque conforme colocado, ele que veio até nós, né, como homem, viveu, morreu por nós e ressuscitou, e agora tem todo o poder para julgar toda a humanidade. Então temos os três ofícios de Cristo Jesus. E aí a gente falou sobre a pessoa de Cristo. Depois a gente vai falar sobre as obras de Cristo na próxima, tá ok?